Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Hoje você vai mergulhar numa das histórias mais profundas e surpreendentes da Bíblia. Uma história que não é apenas sobre desobediência, mas sobre fuga, queda, arrependimento e misericórdia. Essa é a história de Jonas, o profeta que decidiu dizer não ao chamado de Deus e aprendeu da forma mais profunda possível que Deus vai até as entranhas do abismo para resgatar os seus. A voz de Deus ecoa no coração de Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Não era a primeira vez que Jonas ouvia a voz de Deus, mas dessa vez ele não gostou do que ouviu. Nínive não era qualquer cidade, era a capital do Império Assírio. Um povo temido, cruel e impiedoso, um povo que oprimia, matava, destruía. Jonas não queria vê-los perdoados, ele queria vê-los julgados. Se eu for e eles se arrependerem, Deus vai perdoar. E eu não quero isso. Com o coração tomado por orgulho e justiça própria, Jonas decide fugir. Mas quem foge do chamado, na verdade, foge de si mesmo. Em vez de ir para o leste, rumo a Nínive, Jonas vai para o oeste, rumo a Tarsis, o lugar mais distante que se conhecia na época. Ele desce até Jope, compra uma passagem, entra no navio, desce ao porão e dorme. Dormir pode parecer descanso, mas às vezes é apenas fuga disfarçada. Quantas vezes a gente tenta dormir em decisões erradas, fingindo que está tudo bem, quando no fundo a gente sabe, Deus nos mandou para outro lugar. Jonas dorme enquanto o céu se prepara para agir. Deus envia uma tempestade, o mar se levanta, o vento ruge, o navio ameaça se despedaçar. Os marinheiros, acostumados com o mar, entram em pânico. Cada um clama ao seu Deus, jogam carga ao mar, fazem tudo o que podem, mas o problema dorme lá embaixo. O capitão desce, vê Jonas deitado e grita: levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele se compadeça de nós e não pereçamos. Jonas se levanta, mas não ora, ainda está fugindo. Os marinheiros decidem lançar sortes para saber de quem é a culpa daquela tempestade sobrenatural. A sorte cai sobre Jonas. Eles o encaram, confusos, assustados. Quem és tu? Qual o teu trabalho? De onde vens? Qual o teu povo? Jonas responde: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eles ficam ainda mais apavorados. O que fizeste? Porque Jonas havia contado que estava fugindo do seu Deus, e agora o mar rugia mais forte. O que faremos contigo para que o mar se acalme? Jonas então encara sua culpa. Lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ele sabia. Não dava mais para fugir, mas ainda assim os marinheiros resistem, tentam remar, tentam voltar, mas não dá. Então oram ao Deus de Jonas: Senhor, não nos faças perecer por causa deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente. E lançam Jonas ao mar. No mesmo instante, o mar se acalma. O navio para de balançar, o vento cessa, as ondas se curvam e os marinheiros adoram. Temeram sobremodo ao Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Jonas afundava, mas mesmo ali Deus ainda estava no controle. Jonas afunda, as águas frias o envolvem. O peso do oceano empurra seu corpo para as profundezas. O sal invade seus olhos, seus ouvidos, sua boca. Por um instante, tudo fica escuro. O som do mundo desaparece.
Só há o som do próprio coração, batendo, lento, mas Deus ainda não terminou com ele, e então algo o engole. Não é o fim, é o recomeço, mas um recomeço no lugar mais improvável do mundo, o ventre de um grande peixe. Imagine a escuridão, o cheiro, a pressão, o calor úmido, a ausência de qualquer certeza de que se sairia dali. Jonas não sabia onde estava, não sabia quanto tempo se passaria, mas sabia de uma coisa: estava vivo, e Deus ainda o ouvia. Ali, no fundo do mar, dentro de um peixe, Jonas ora. Não uma oração decorada, mas um grito de alma. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas reconhece, ele desceu, não só fisicamente, mas espiritualmente. Lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O mar, na Bíblia, representa o caos, a incerteza, o lugar sem chão, e Jonas mergulhou nesse caos, por escolha própria. Quantas vezes nós também descemos até o fundo das nossas consequências? Quantas vezes o silêncio que sentimos foi fruto das nossas próprias fugas, mas Deus, mesmo assim, ouve. Lembrei-me do Senhor e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. É impressionante. Jonas, mesmo no fundo do mar, mesmo envolto em trevas, consegue orar. E o que é mais impressionante ainda é que Deus ouve. Os que se apegam a ídolos os afastam de si a misericórdia. Mas eu, com a voz do agradecimento, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. A salvação vem do Senhor. Essas palavras são de rendição. Jonas entendeu. Não dá para fugir. Não dá para negociar com Deus. Não dá para viver ignorando o chamado. Mas também entendeu. Deus não o abandonou. E então, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas em terra seca. Depois de 3 dias e 3 noites, Jonas sai das entranhas do peixe, coberto de lodo, fraco, humilhado, mas vivo. E mais do que isso, transformado. Não existe caverna tão escura, não existe deserto tão árido, nem ventre tão profundo, que possa impedir Deus de cumprir um propósito. Jonas cai de joelhos na areia. O vento toca seu rosto. O céu, enfim, está claro. Ele respira pela primeira vez em dias. Jonas não é mais o mesmo. O homem que tentou fugir agora entende que não vale a pena lutar contra o chamado de Deus. E é nesse momento que a voz de Deus volta a ecoar. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te direi. Não é uma nova ordem, é a mesma ordem. Deus não mudou o plano, mas deu ao homem uma segunda chance de cumpri-lo. Isso nos mostra algo profundo. Deus não desiste de nós, e Ele não substitui facilmente quem foi chamado. Jonas obedece. A viagem até Nínive leva dias. No caminho, ele carrega uma bagagem pesada, a vergonha da fuga, a lembrança da tempestade, o trauma do peixe e a responsabilidade de uma mensagem que ele não escolheu pregar. Nínive não era apenas grande, ela era temida. Historiadores dizem que suas muralhas eram largas o suficiente para carruagens passarem lado a lado. E o exército assírio era conhecido por sua crueldade. Mas Jonas entra, sozinho, e começa a pregar. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. É uma mensagem curta,
mas carregada de peso. E então, algo inesperado acontece. As pessoas ouvem e acreditam. A notícia se espalha. Comerciantes param, soldados se ajoelham, crianças choram, idosos clamam. As palavras de Jonas atravessam a cidade como uma flecha. Quando chega ao rei, ele se levanta do trono, tira as vestes reais, se cobre com pano de saco, se senta sobre cinzas e decreta: homens e animais não comerão coisa alguma, nem água beberão, mas todos clamarão fortemente a Deus. Cada um se converterá do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, Deus se voltará, se arrependerá e deixará o furor da sua ira, para que não pereçamos. E Deus vê, e viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que dissera que lhes faria, e não o fez. Isso é poderoso. Não foi apenas remorso, foi transformação. O povo mudou de caminho, e Deus mudou o destino. É aqui que a história poderia terminar, com Jonas como o profeta do maior avivamento da história, um pregador arrependido, obediente e agora celebrado. Mas não é assim que termina, porque o coração humano é complexo e o orgulho é difícil de matar. Jonas vê o avivamento, mas em vez de se alegrar, ele se irrita. Mas isso desagradou a Jonas extremamente e ele se indignou. Ele ora, mas não é uma oração de gratidão, é uma reclamação. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse ainda estando na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas não está surpreso com o perdão de Deus. Ele está frustrado. Agora, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O coração dele está em conflito. Ele pregou arrependimento, mas não aceitou arrependimento. Ele queria justiça, e Deus ofereceu perdão. Deus responde com uma pergunta: é razoável essa tua ira, Jonas? Jonas não responde, apenas se afasta da cidade, senta do lado de fora, faz uma cabana com galhos e observa Nínive de longe, talvez esperando que Deus mude de ideia, talvez esperando a destruição. E então Deus age de novo, mas dessa vez não com tempestade, não com peixe, mas com uma planta. O Senhor faz nascer uma aboboreira. Ela cresce rápido, cobrindo Jonas com sombra, alívio para o sol escaldante, conforto no meio da crise. Jonas se alegra. Pela primeira vez na história, Jonas está feliz, mas por causa de si mesmo. E Deus, no dia seguinte, envia um verme, a planta seca, e o sol queima a cabeça de Jonas. O vento oriental sopra quente, e Jonas, mais uma vez, deseja morrer. Melhor me é morrer do que viver. E então Deus pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas responde: é justo, sim. Estou com tanta raiva que preferia morrer. E então vem a lição final. Tu tens compaixão da planta, pela qual nada fizeste, que nasceu numa noite e pereceu noutra. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? E o livro termina assim, sem resposta, sem conclusão. Jonas em silêncio, e Deus nos perguntando. Reflexão final. Jonas nos mostra que não basta obedecer com os pés. É preciso obedecer com o coração.
Deus se importa com os perdidos, até com aqueles que você acha que não merecem. A misericórdia de Deus é maior que o nosso orgulho, maior que o nosso senso de justiça, maior que a nossa raiva, nossa limitação, nossa história. Jonas fugiu, caiu, foi engolido, clamou, pregou, se irou e, no fim, foi confrontado por um Deus que ama mais do que ele consegue entender. Se essa história falou com você, comente aqui. Senhor, me ensina a obedecer com o coração. E compartilhe esse vídeo com alguém que está tentando fugir, mas precisa ouvir. Deus ainda está chamando. Até o próximo episódio da nossa jornada no canal Bíblia de Todos.